Continuando o nosso conteúdo de geometria, já vimos as retas, semi-retas, segmentos de retas. Agora vamos entrar na parte de ângulos. Quando a gente tem aqui uma reta, quando a outra reta corta uma reta, elas têm um ponto em comum. E com esse ponto em comum forma quatro ângulos. Quatro ângulos. Então, essas aberturinhas aqui, ó, são chamadas de ângulos. E os ângulos, eles vão se classificando de acordo com os seus graus, tá? Então, se eu tenho duas semi-retas, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Se eu tiver duas semi-retas, vamos dizer que tem um ponto em comum, saiu uma semi-reta e saiu daqui outra semi-reta. Elas formam um ângulo. Esse ponto em comum, vou dizer que é o ponto C, ele é chamado de vértice. Vértice. Esse aqui é o lado A, esse aqui é o lado B. Então, essas duas semi-retas, elas formam um ângulo. Se duas semi-retas, elas forem opostas, vamos dizer que eu tenho aqui um ponto de origem, no lugar de cada uma ir para essa direção, vamos dizer que essa veio para aqui e essa veio para aqui. Mas elas têm um ponto de origem, vamos dizer que é o ponto O. Elas têm outros pontos, tá? Semi-retas têm vários pontos. Quando isso acontece, ela não terá um ângulo assim, tá? Ela terá um ângulo nesse ponto em comum aqui que elas têm. Esse ângulo aqui se chama ângulo raso, que é um ângulo de meia volta. Vamos lembrar aí os nomes, vocês já conhecem alguns e outros não. Esse aqui é chamado de ângulo raso, que é um ângulo de meia volta. Quando um ângulo dá uma volta completa, tá? Ela é chamado de um ângulo de uma volta completa, que é um ângulo de 360 graus. Um ângulo raso, ele tem 180 graus. Então, uma volta completa é deixa eu botar aqui para vocês verem, 360 graus. E a metade de uma volta é 180 graus. Significa que um ângulo raso, que é um ângulo de meia volta, é um ângulo de 180 graus. Um ângulo, que é a metade de um ângulo de 180, né? A gente viu que o ângulo 180 tem esse formato aqui. Se por acaso eu tiver duas semi-retas, nessa mesma posição aqui, ó, forma um ângulo reto, que é um ângulo de 100, no caso é um ângulo de 90 graus, que é a metade de 180, tá? Então, é chamado de ângulo reto. Só o ângulo reto que tem esse quadradozinho aqui e esse pontinho. Então, ele é chamado de ângulo reto porque ele mede 90 graus. Se por acaso eu tiver um ângulo menor que 90 graus, um ângulo que for fechando, sem se tornar nulo, né? Quando ele tem 0 graus, ele é um ângulo nulo. Então, quando ele for fechando, ele é menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, porque ele é menor que 90 graus, tá? Quando eu tiver um ângulo que no lugar de fechar, ele for abrindo mais, sem chegar a 180, ele for maior que 90 graus, mas não fechar os 180, né? Que quando fecha os 180, ele é um ângulo raso, vocês já viram. Então, se ele for maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso, pois ele é maior que 90 graus. Então, recapitulando, o ângulo raso é um ângulo de uma volta completa, que é chamado de ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso. A metade desse ângulo é o ângulo reto, que é 90 graus. A maioria das nossas construções é baseada em um ângulo reto, tá? Ângulo de 90 graus. Se o ângulo for fechando, vamos dizer que aqui é 35 graus. Ele é menor que 90 graus. Então, se é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Mas se ficou 0 graus, não tem grau nenhum, é um ângulo nulo.
tá? Ele não é agudo, ele é um ângulo nulo, 0 graus. Se ele for maior que 90 graus, sem chegar a 180, então ele é um ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Vamos dizer que esse ângulo aqui é 120 graus. Então, ele é um ângulo obtuso, pois ele é maior que 90 graus. Vamos para o conteúdo de polígonos, né? Vamos relembrar um pouco, ou conhecer, para quem realmente esqueceu de vez, algumas formas regulares de polígonos, tá? Então, vamos iniciar aqui com as linhas poligonais e polígonos. O que são linhas poligonais? Essas linhas, gente, elas são formadas de segmentos, né, consecutivos. Um exemplo, eu tenho aqui linhas, um segmento, é outro segmento, é outro segmento, outro segmento, outro segmento. Formou essa figura aí. Essas linhas poligonais aqui formou um polígono aberto, ele não foi fechado. Então, existem vários tipos de polígonos, abertos, fechados. Então, esses aqui são segmentos que formou essas figuras. Então, são segmentos de reta que formou polígonos abertos. Mas também tem segmentos de retas que faz tudo bem bonitinho. Ó, um segmento, fechou, formou uma figura bem fechadinha. Outro, formou outra. Como também existem uns assim, ó, de várias formas. Então, são polígonos, figuras poligonais, né? Essas linhas abertas e fechadas. E quando elas são fechadas, elas podem ser classificadas em convexas e não convexas. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Quando eu tiver vamos dizer, um segmento, vem para cá, para aqui, outro segmento, formou essa figura aqui. Quando eu tiver uma figura dessa fechada e eu pegar dois pontos quaisquer, né, dentro desse polígono, vamos dizer que eu pego daqui dessa ponta até essa ponta, e eu traçar um segmento, e esse segmento continuar dentro dessa figura, deixa eu botar a figura assim para vocês verem direitinho, né? Quando eu traçar, colocar dois pontos e realmente traçar um segmento de reta, e ela ficar dentro dessa figura, totalmente dentro, sem sair nenhum pedaço dessa figura, esse polígono, ele é chamado de convexo. Ele é um polígono convexo. Mas se por acaso, ó, tem outros casos, eu posso pegar aqui esse, posso botar daqui para cá e continua dentro, ou daqui para cá, né? Em relação às extremidades, e a linha continua dentro, né? O traço, então é um polígono convexo. Mas se eu tiver um polígono que tenha segmentos assim, vamos dizer que eu tenho para cá e para cá, deixa eu tirar o ponto. Veio para cá, para aqui, veio para aqui. E eu pegar da extremidade para outra extremidade e o traço tiver um pedacinho fora, ele não ficou totalmente dentro do polígono, ele não é um polígono convexo. A gente chama esse polígono de côncavo. Ele é um polígono côncavo. Quando a gente estuda o quinto ano, é chamado de polígono não convexo. Mas agora, já que vocês já são grandinhos, são chamados de côncavo. Então, existem os polígonos convexos e os polígonos côncavos, tá? Quando a gente faz aqui outro, vamos ver aqui, um segmento, outro segmento, outro segmento, segmento. Se eu pegar aqui para cá, toda extremidade tem que ficar dentro, o traço. Então, se eu colocar de uma extremidade para outra e continuar fora uma banda dele, significa que não é um polígono convexo, tá? O polígono convexo é o quadrado. De uma extremidade a outra, continua dentro, de uma extremidade a outra, continua dentro, o traço que fizemos aí através do segmento de reta. Então, convexo e côncavo. Então, essas são algumas das classificações que temos dos polígonos. Os polígonos também diferem, não sei se vocês se lembram, em relação à quantidade de lados.
quantos lados eles tiverem, eles vão modificando os seus nomes. Um exemplo, um polígono que tem 3 lados, ele é chamado de quê? De triângulo. Um polígono que tenha 4 lados são chamados de quadriláteros. Então, ó, os quadriláteros podem se transformar em quadrados, retângulos, trapézios, paralelogramos e assim por diante. Então, 4 lados é chamado de quadriláteros. 5 lados, pentágonos. Então, vou colocar aqui uma tabelinha para vocês verem. Vamos ver se dá para ver aqui no livro. Então, aqui, ó, classificação de polígonos. De acordo com os lados, a gente tem os nomes. Então, vamos lá. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, decágono. 12 lados, dodecágono. E 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icosságono. Então, esses são os polígonos que mais utilizamos de acordo com a quantidade de lados. Pronto, vocês agora já entendem a classificação dos polígonos, né? Eles se diferem em relação aos lados, né? Eles mudam de nome de acordo com a quantidade de lados. Mas também nos polígonos temos alguns elementos específicos em todo o polígono. Então, eu quero que vocês aprendam hoje. Tá vendo essas partezinhas aqui? Esses encontrozinhos aqui? Essas pontinhas? Essas pontinhas aqui são chamadas de vértices. Vértices. Aonde tem vértices, ó, o encontro de um segmento de reta com o outro segmento de reta, tem ângulos. Então, tem aqui, ó, o ângulo interno, outro ângulo interno, outro ângulo interno, outro ângulo interno e outro ângulo interno. Então, eu tenho aqui, ó, um polígono de 5 lados. Então, é um pentágono que tem 5 ângulos, que tem 5 vértices. Onde tem ângulo interno, também existe o ângulo externo. Ele tá aqui, ó, completando aqui, ó. Outro ângulo externo é o ângulo de fora. Outro ângulo externo e ângulo externo. Então, além das vértices, temos os ângulos internos e externos. E os lados, né? Tem esse lado, esse outro lado, esse outro lado, esse outro lado e esse outro lado. Também tem outras partes que vocês vão aprender na próxima série de vocês, né? Quem tá no 6º aprende isso só no 7º. São as diagonais. Ó, daqui pra cá, marco uma diagonal. Dessa mesma eu posso vir pra cá. Aqui, ó, posso vir pra cá, como posso vir pra cá. E dessa eu posso vir pra cá. Então, esses riscos dentro são chamados de diagonais, tá? Então, esses são alguns elementos de um polígono: vértices, ângulo interno e ângulo externo e os seus lados. Na classificação dos polígonos, vimos que eles diferem de acordo com a quantidade de lados. O primeiro polígono que temos, que não existe polígono de 2 lados, então o primeiro polígono que temos são de 3 lados. E qualquer polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo. Então, a gente vai ter um olhar diferenciado também para, ainda hoje, né, nessa aula, para os triângulos e os quadriláteros. Triângulos são polígonos de 3 lados e os quadriláteros, desculpem, são polígonos de 4 lados, tá? Então, vamos para os triângulos. Os triângulos, eles têm nomes diferentes. Existe triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo escaleno, também tem o acutângulo, tem o retângulo e o obtusângulo. Então, quero apresentar para vocês, vamos aprender os tipos de triângulos, tá? Todos são triângulos, porém, eles têm a sua classificação, tem os seus tipos aí. Então, ó, esse primeiro triângulo aqui, vamos dizer que esse lado aqui mede
3 centímetros, esse outro também mede 3 centímetros, e esse outro lado também mede 3 centímetros. Quando eu tiver um triângulo que tem os 3 lados com mesma medida, ó, 3 centímetros, ele é chamado de triângulo equilátero. Equilátero. O triângulo equilátero, ele é um triângulo que tem os 3 lados de medidas iguais, tá? Então, o triângulo equilátero tem os 3 lados de medidas iguais. Esse triângulo aqui, vamos dizer que ele tem esse lado aqui 6 centímetros e 6 centímetros. E o lado daqui só tem 4. Quando eu tiver um triângulo que só tem 2 lados de medidas iguais, ele não é equilátero. Ele é um triângulo isósceles. O triângulo isósceles, deixa eu botar aqui o nome para vocês verem. Isósceles. O triângulo isósceles, ele tem 2 medidas, né, os 2 lados de medidas iguais. Já o outro triângulo, vamos dizer que esse meu triângulo aqui tem, aqui para cá tem 7 centímetros, aqui tem 6 e aqui tem 9. Quando eu tiver um triângulo com as 3 medidas dos seus lados totalmente diferentes, todos os 3 diferentes, ele é um triângulo escaleno. Escaleno. Então, ó, 3 lados iguais, equilátero. 2 lados iguais, isósceles. E 3 lados diferentes, escaleno. Então, os triângulos, ele muda de nome, né? Os seus tipos de triângulos, de acordo com os seus lados. Então, quando a gente for lá olhar para os lados de um triângulo, eles terão esses nomes aqui: equilátero, isósceles e escaleno. Porém, quando a gente for olhar para os ângulos, eles terão outros nomes, que eu vou apresentar para vocês agora. Eu tenho aqui esse triângulo, e esse triângulo, eles têm ângulos menores que 90 graus. Pode ver, ó, se lembram que o ângulo de 90 graus, ele é assim, ó. Ele tem esse formato assim, né? Ele fica nessa, uma reta aqui na vertical com uma na horizontal. Então, ele tem esse formato aqui, que normalmente a gente utiliza um quadradozinho assim, para simbolizar que é um ângulo de 90 graus, tá? Então, se ele é menor que 90 graus, a gente viu isso aí na aula anterior, né? Aí, vocês viram sobre os ângulos, aí atrás. Se ele é menor que 90 graus, ele vai fechando. Se ele vai fechando, ele é chamado de ângulo agudo. Então, se eu tenho 3 ângulos fechando, né? Mais apertadinho, vai fechando. São 3 ângulos agudos. Se esse triângulo tem 3 ângulos agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo. Acutângulo. Triângulo acutângulo. Se por acaso eu tiver um triângulo e um dos seus ângulos for um ângulo de 90 graus, se ele tiver um ângulo de 90 graus, apenas um, né, que aqui vai ser um ângulo agudo e aqui também, um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Basta apenas ter um. Então, ele é chamado de triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Se eu tiver um triângulo que tenha um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtusângulo. Obtusângulo. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Porque ele tem um ângulo obtuso. Se ele tem um ângulo, aqui vai ser um ângulo agudo e agudo. Mas ele tem um ângulo aqui, vamos dizer que aqui tenha 120 graus. Né? Vamos dizer que aqui seja 60, 60, 60. Por que eu coloquei esses valores? Porque a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, tá? Então, tem que dar aqui 180 graus. A soma dos 3 ângulos tem que dar 180 graus. Então, se tiver valores por fora disso, tem coisa errada aí, tá?
Então, se aqui tem 90 graus, tudo indica que esses dois ângulos agudos aqui, ó, seja 45 graus, tá? Porque a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Se aqui já tem 120 graus, significa que esses dois aqui tem que completar os 180. Então, 120 para 180 falta 60 graus. Então, tudo indica que seja aqui 30 graus e 30 graus, né? Uma lógica aí, tá? Então, ó, se tem três ângulos agudos, acutângulo. Se tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, é chamado de triângulo retângulo. Se ele tem apenas aqui, ó, tem um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, então ele é um triângulo obtusângulo. Pronto, conhecemos os triângulos, agora vamos para os quadriláteros. Quadriláteros são todos aqueles polígonos que têm 4 lados, tá? 4 lados é um quadrilátero. É um quadrilátero, sendo que eles se diferem também de nomes, porque eles têm suas especificidades que vocês vão aprender agora, tá? Eu tenho, com certeza você já sabe o nome de muitos que estão aqui, eu coloquei todos, pra gente dar, né, uma revisada praticamente, para vocês pegarem os nomes. Eu tenho esse primeiro quadrilátero aqui, ó. Pode ver que ele tem 4 lados, porque é um quadrilátero. Esse quadrilátero, ele tem uma base menor em cima e uma base maior embaixo. Eu posso inverter e a base menor pode ficar para baixo, mas ele sempre vai ter esse mesmo formato. Quando eu tiver esse formato aqui, ó, que são esses mesmos, esses três que estão aqui desse lado, esse quadrilátero, ele é chamado de trapézio. Só que o trapézio, ele pode ser de 3 tipos. Tem esse tipo de trapézio aqui, que chamamos ele de trapézio isósceles. Por que isósceles? Porque ele tem 2 lados não paralelos. Pode prestar atenção, ó, que o que são lados paralelos, que tem a mesma direção. Ó, aqui são lados paralelos, eles estão na mesma direção, como eu tenho aqui 2 lados paralelos, como eu tenho 2 lados paralelos. Eles não se tocam, mas estão na mesma direção. Esses dois aqui, ó, eles não estão na mesma direção. Se esse lado aqui tivesse esse lado paralelo, ele vinha com esse formato aqui, já não formava um trapézio, formava um paralelogramo. Então, um trapézio isósceles tem 2 lados aqui, ó, não paralelos, eles não são paralelos. Então, e com medidas iguais, eles têm o mesmo tamanho. Eu que fiz meio tortinho aqui, mas toda vez que vocês verem, esse lado aqui, vamos dizer que tem 6 centímetros, e esse lado também 6 centímetros. Porém, estão em direções diferentes. Então, quando isso acontecer, um trapézio com 2 lados não paralelos, com medidas iguais, ele é chamado de trapézio, vou botar aqui, trapézio isósceles. Tá? Trapézio isósceles. Quando você tiver um trapézio, ó, pode ver, ó, base menor, base maior. Quando tiver um trapézio que tenha 2 ângulos retos, aqui tem 2 ângulos retos, ó, pode prestar atenção. Quando isso acontecer, ele é chamado de trapézio retângulo. Trapézio. Vou botar aqui, retângulo. E quando vocês tiverem um trapézio que possui os 2 lados também não paralelos e as suas medidas são diferentes, eles são chamados de trapézio escaleno. Então, pode ver que o nome isósceles e escaleno é muito parecido com a ideia dos triângulos, né? O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem 2 medidas iguais, 2 lados iguais. E o escaleno, ele tem no triângulo 3 medidas diferentes. Então, no trapézio, ele também será chamado de trapézio escaleno, porque ele tem esses 2 lados aqui, ó, de medidas diferentes. Aqui, vamos dizer que tem 5 centímetros, e esse outro lado aqui, ó, tá mais deitado. Ele é muito maiorzinho do que os 5 centímetros. Então, vamos dizer aqui que seja 8.
Então, essas duas medidas aqui são diferentes. Se são diferentes, escaleno. Se são iguais, isósceles. E se tem dois ângulos reto, é um trapézio retângulo, tá? Vamos aqui para os próximos quadriláteros. Temos esse quadrilátero aqui, que ele é chamado de paralelogramo. Paralelogramo. Ele é como se fosse um quadrado mais puxadinho, mais tortinho. Temos esse aqui, que é chamado de retângulo. É o formato aí da porta da sua casa. Retângulo. Não saiu o meu G aqui direito, mas é retângulo. Deixa eu apagar. Retângulo. E temos aqui o quadrado. O quadrado tem os 4 lados de medidas iguais, tá? Quadrado. O retângulo, ó, tem, ó, esse lado igual a esse e esse lado com a mesma medida desse, tá? Então, se aqui em cima fosse 10 centímetros, aqui embaixo também é 10 centímetros. Se aqui é 5 centímetros, aqui também é 5 centímetros, tá? Então, retângulo, a parte aqui tem a mesma medida e essa daqui é a mesma medida, né? Os seus lados são paralelos, ó. E o quadrado tem os 4 lados de medidas iguais. Então, se eu disser aqui tem 3 centímetros, significa que aqui é 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros. Temos aqui, ó, outro quadrilátero. Como se chama esse quadrilátero? Losango. O losango, ele tem os lados congruentes, tá? O que são lados congruentes? Que também tem o mesmo tamanho, tá? Medidas não são iguais totalmente, mas são medidas iguais. Então, esse é o losango. Ele tem medidas, ele tem os lados congruentes. Vou botar o nome aqui, losango, para saber como é que se escreve. Losango. E quero saber de vocês, que quadrilátero é esse aqui? Quem sabe me dizer? Isso aí, quem respondeu, retângulo. Ele só tá em pezinho, ó. Ele não deixei ele na horizontal, deixei ele na vertical. Então, ó, esse é um retângulo. E esse é um retângulo, tá? Então, preste bastante atenção na posição que tiver os quadriláteros, para não confundirem na hora das atividades. E outra parte que não é um polígono, tá? Mas conhecemos aqui como um círculo, tá? A gente não vai entrar hoje na aula de círculo. Você estuda indica que só vai ver essa parte de círculos no próximo ano, já que estamos finalizando o nosso 4º bimestre. Mas você sabe que é um círculo. Então, se preparem, amanhã teremos atividade sobre esses assuntos que vocês viram hoje. E sexta-feira, tá, gente? Deixar o recadinho aí. Sexta-feira estarei apresentando para vocês, eu vou marcar com vocês uma aula no Google Meet para eu apresentar os vencedores da Olimpíada de Matemática e dar a nota de vocês, essa nota referente à prova da Olimpíada que vocês fizeram, tá? Então, boa atividade amanhã. Hoje não terá atividade, só a aula, mas amanhã vocês terão atividade. Então, boa aula e boa atividade amanhã. Tchau, tchau.